Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal Histórias para Fogueira, nosso canal de história, mitos, mitologia, contação de história, filosofia, sociologia, psicologia às vezes também, crítica social, sarcasmo, etc. Meu nome é Vitor Ariel, eu sou formado em Ciências das Religiões pela UFPB e se vocês gostam aqui do nosso conteúdo, por favor, deixa aquele like, comenta, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, que a gente quer ver o canal crescer para que mais pessoas possam entrar em contato com esse conteúdo. Então, pessoal, no vídeo passado que vai aparecer aqui nos cards, a gente falou um pouco sobre o imaginário e eu dei alguns exemplos, falando da Inquisição e dos julgamentos de Salem, bem leve, os exemplos. Então vamos baixar um pouco o tom, vamos para uma coisa um pouco menos sangrenta e falar sobre gladiadores e lutas de gladiadores. E a produção aqui está rindo. Mas não, é bem menos sangrento do que vocês imaginam. Então vamos com calma. Nós temos um imaginário, uma visão quando se fala, não sei se você seja historiador dessa área, uma pessoa normal. A gente tem uma visão sobre o que são os gladiadores, que é baseado principalmente naquele filme Gladiator, com o... esqueci o nome do ator. Russell Crowe, com aquele filme Gladiator, que literalmente inspirou o gênero que eles chamam de areia e sandália, se não me engano em inglês o nome é sword and sandal, espada e sandália, uma coisa assim. E que depois criou um monte de outros filmes parecidos, com uma mesma imagem. A Troia, por exemplo, veio depois disso. E tem também aquela série Spartacus. É uma série australiana, tem na Netflix. É considerada uma boa série, apesar de ter algumas imprecisões históricas, mas a gente já vai falar sobre ela. Então, assim, principalmente vai ser esses filmes e alguma coisa que talvez alguém tenha visto no livro de história ou tenha pesquisado por curiosidade que vai aparecer. Mas será que era assim mesmo? Então vamos lá por partes. Em primeiro lugar, era sim um esporte sangrento, não tem nem como dizer que não era. Mas o MMA não é também um esporte sangrento, apesar de hoje em dia ter regras protegem bastante se comparado com o original, Vocês veem a história do MMA. Ele quase foi proibido nos Estados Unidos e eles mudaram as regras para proteger um pouco mais os lutadores. Então assim, eu não vou ser falso, acho que a palavra é essa, e não dizer que não era um esporte sangrento, Mas o MMA também não é um esporte sangrento, e o boxe, ou qualquer outra forma de combate que a gente tem, ou muitas competições, às vezes nem esporte de contato, vocês já viram handebol feminino? As porradas que elas se dão, me assusta muito, bem mais que o MMA. Então, o ser humano ele sempre gostou de competição física, de luta, principalmente homens, uma coisa muito associada com o masculino, mas hoje em dia temos muitas lutadoras, tanto no MMA como em karatê, taekwondo, qualquer outra arte marcial. Só que, vamos com calma, era um esporte sangrento, claro, mas será que é como costuma chegar pra gente, Os escravos eram tratados como coisas inumanas e morriam à torta e direito e era aquele monte de sangue espirrando por tudo quanto é lado? 100, 200, 300 pessoas morrendo em cada competição? Não era assim, gente. Vamos pegar aqui um pouquinho da história. Só para vocês terem uma comparação, além das lutas de gladiadores que acontecia no anfiteatro, você tinha no circo aquelas pistas de corrida de carruagem. Morriam muito mais atletas de carruagem do que gladiadores, numa mesma temporada, por assim dizer. Porque era um esporte muito mais simples. Os gladiadores eles eram como se fossem grandes jogadores de futebol da sua época, pelo menos os bons, os que caíam na graça do público. Podiam ser escravos ou podiam ser homens livres, então existiam homens livres que treinavam na Ludus, competiam por aquela Ludus, como se fosse uma academia, um time, mas depois voltavam para casa. Alguns outros moravam na própria Ludus ou eram escravos. Mas quando a gente fala de escravo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos um imaginário de escravo e esse imaginário vem da escravidão que os europeus fizeram durante o período do mercantilismo, das grandes navegações, até a modernidade, em que se trouxe uma grande leva de pessoas do continente africano, se trouxeram entre aspas, foram sequestradas e tal, para trabalhar aqui, no setor de agricultura, e não existiu, nos registros históricos, uma escravidão pior que essa. Nunca se teve, tanto em volume como em desumanização, como em quão poucos direitos esses escravos tinham. Existiam culturas onde os prisioneiros de guerra, ou seja, de inimigos derrotados, eram melhor tratados do que os escravos africanos que vieram para as Américas durante as navegações e os ciclos econômicos seguintes. Então, a gente não pode imaginar que era uma coisa do tipo assim, eles não comiam, ficavam numa gaiola ali no chão. Obviamente não era uma coisa luxuosa, mas não era um tratamento tão desumano como esse. Você não podia matar um escravo na Grécia, nossa, eu quero matar esse cara, não foi com a cara dele. Não deixava de ser uma pessoa. Certo? Em especial se fosse um escravo por dívida, existiam tipos diferentes de escravos, depois a gente pode falar mais disso. Então, em primeiro lugar, melhorar um pouco essa visão. Eles treinavam bastante, claro, era um treinamento árduo,
mas a imensa maioria dos combates, eles não eram até a morte. Eles tinham como se fossem juízes, por assim dizer, para parar, que a coisa ficava muito séria, porque eles eram atletas que custavam muito caro para manter e para treinar. Então, assim, você tem um gladiador que ele te traz muito dinheiro, o público gosta dele, ele tem carisma e tal. Você não quer que ele morra, você quer que ele continue te fazendo dinheiro, né? Os treinadores, eles eram comerciantes, né? Eles eram mercadores, né? Capitalismo não posso dizer, porque não existia capitalismo ainda, a gente estaria fazendo um anacronismo, mas eles não queriam que as estrelas morressem num combate glorioso. Em geral, né? Existiam sim combates que eram sine missione, né? Até a morte, sem misericórdia, mas eles eram para festas muito especiais. Era uma coisa, não era assim, tipo, nossa, toda apresentação aí morre 100, 20 pessoas. Não era assim. Você tem vários tipos de gladiadores, era um pouco que nem Pokémon. Dependendo da época, aparecia mais ou menos, tipo, eles ganhavam popularidade, aí ninguém mais queria ver aquele tipo, né? Você tinha, por exemplo, o Arcos, que era um gladiador que tinha arco e flecha. Você tinha os Sagitários. Você tinha o Ecos, que eram gladiadores que lutavam montado a cavalo. Você tinha o Retiários, que usavam um tridente e uma rede, e aí vai. Se você botar uma lista, acho que tem 50, 60 tipos de classes, né, entre aspas, de gladiador. Eu não sei se haviam mulheres gladiadoras, não encontrei informação sobre isso. Se alguém souber uma história de alguma gladiadora, manda aqui pra gente. E, como eu comentei, eles se machucavam sim, era um esporte sangrento sim, mas não é essa imagem de sair matando assim todo mundo, né? A imensa maioria das lutas se parava quando tinha um ferimento grave. Você tinha apenas, em ocasiões muito especiais, lutas assim até a morte. E ainda assim, para eles era uma questão honrosa, gloriosa. Tipo, você não pega um escravo ali da luta vai até a morte, né? Eram, por assim dizer, os campeões que lutavam nesse caso, e por aí vai. Além disso, você tinha nessas mesmas arenas outros três tipos de espetáculos, por assim dizer. Você tinha as pantomimas, que eram obras de teatro em que o personagem vivenciava exatamente aquilo que estava no script. Então, por exemplo, se é um personagem que bebe veneno e morre, ele não vai fingir que bebeu veneno e ficar ali de olho aberto vendo se já acabou ou não. Ele bebia veneno mesmo. Se naquela obra de teatro uma mulher ficava pé da vida com o marido e dava 20 facadas nela, a atriz dava 20 facadas no ator e aquele ator morria em prol do espetáculo. E você tinha também uma coisa que era bem rara, foi só assim em períodos que a República estava com bastante dinheiro, né, assim no auge do Império Romano, e mesmo nesse período elas eram raras, que eram as naumáquias, em que, honestamente não sei como, você sabe o que se fazia, eles inundavam as arenas e faziam representações de batalhas navais. Então eles pegavam 20 gladiadores num barco, 20 no outro, e eles ficavam representando batalhas passadas, né? Tinha muito isso, né, de fazer representações. Outra coisa interessante é que, por exemplo, os gladiadores, quando eles ficavam muito famosos, os artistas produziam santinhos de barro desse gladiador e se dava como presente, né? Úrsula aqui da edição vai colocar pra gente alguns mosaicos, alguns poetas eram pagos para fazer registros, né, escritos sobre a história de alguns gladiadores que eram muito famosos, que chegaram até os dias de hoje. Claro que não todos são famosos, né, a esse ponto, a maioria não foi esquecida pela história, como a imensa maioria das pessoas vai ser, mas é interessante ver que eles tinham uma posição de estrelato mesmo na cultura romana. Então, pessoal, acredito que é isso. É interessante ver um pouco de história, né, às vezes a gente tem, hoje em dia, vamos tomar cuidado com o que eu falo, né, a imensa maioria das pessoas vai ter acesso hoje em dia a séries e filmes e quadrinhos, né? Tem, por exemplo, ainda falando dessa questão da Espada e Sandália, né? Tem 300, né? O filme original e a sequência. Você tem essa série de Spartacus, que a gente pode até falar para elas, se vocês se interessarem. É uma série boa, entre aspas. Eles pegam umas coisas bem corretas, né? Sobre a vida dos romanos, algumas terminologias que eles usam. Eu fiquei bastante feliz com a consultoria que eles tiveram. Só que muitos poucos de nós, quando a gente vê a história, a gente se aprofunda tanto. Então fica aquela questão que eu estava trazendo. Na verdade, eu queria falar dos gladiadores também, não vou mentir, eu reassisti Spartacus recentemente. Mas também, puxando com o vídeo passado, né, nós tínhamos um imaginário de gladiador e hoje a gente veio aqui ver que algumas coisas, se você já sabia essas informações, tudo bem, mas eu acredito que muitas pessoas não sabiam disso. Eu mesmo só fui ver quando estava estudando história bem mais na frente, já nível de graduação e tal. Então, isso a gente pode fazer com várias coisas, inclusive às vezes com a nossa própria cultura. O brasileiro conhece muito pouco do Brasil e da cultura brasileira também, para pôr um exemplo.
Então a gente tem que ficar muito esperto com isso, porque senão a gente acaba sendo muito manipulado pelas mídias também, né? Elas moldam a nossa forma de pensar e ver o mundo quando a gente tem direito de ter a nossa própria forma de ver, como indivíduos e como povo, né? Por assim dizer, não quero assim ficar assim muito, agora assim, filosófico, né? Mas é muito importante conhecer um pouco mais da história e isso não te tira o prazer de ver também. Eu não gosto menos dos filmes do Thor porque eu conheço o Thor original, na verdade me dá uma outra perspectiva para ver. E idem também, né? Eu assistindo Spartacus eu sabia que aquilo era extremamente exagerado, mas ainda assim foi bacana para mim. Então pessoal, é isso, a gente vai encerrar por aqui. Semana que vem a gente vai falar de Dionísio, a não ser que tenha algum pedido no canal, né? Eu quero também trazer uma outra grande mentira, né, que se fala sobre ele. Se vocês gostaram do conteúdo, curtam, deixem aquele like, comentem, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum outro vídom. Bom final de domingo e até semana que vem. Tchau, tchau!